Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui no Pod Sistêmico com um tema bem interessante que todos nós aqui vamos falar. Eu sou o Júnior, sou terapeuta sistêmico e trabalho com clima organizacional e fit cultural dentro das empresas, justamente com pensamento sistêmico. E agora eu deixo para as minhas colegas. Eu sou Edneia, também sou terapeuta sistêmica e trabalho também com psicogenealogia. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Thaís Marques, psicóloga e consteladora familiar. Oi, eu sou a Abigail, consteladora familiar e taróloga. Bom, pessoal, estamos todos aqui, apresentados, e hoje vamos começar com um tema bem interessante, né, Romeu? A gente vai falar sobre uma coisa muito interessante e muito atual, que é o pet na família. A gente sabe que eles ocupam um espaço, né, que quase que são como membros familiares mesmo, né? E a gente acaba tratando esses nossos bichinhos, né, até como filho, irmão, neto. Mas aí é lógico que eles pertencem, é lógico que eles fazem parte. Mas a questão é, qual é o lugar deles dentro do nosso sistema? Será que é justo a gente colocá-los nessa posição? Qual seria o lugar dele? Por exemplo, como eu estava vendo ali em alguns blogs, o lugar inicial de qualquer pet é para qual ele foi definido. Então, ou ele é de companhia, ou ele é um animal de guarda, ou ele é um animal de assistência, como, por exemplo, um cão-guia, ou aqueles que vão nos hospitais. Ele pode ser um cão relacionado ao nosso trabalho, né, como o pastoreio, enfim. Eles estão dentro do nosso sistema ou dos nossos sistemas dentro de uma função de acordo com a espécie, de acordo com a finalidade, principalmente, da aptidão daquele pet. Isso também não significa que uma outra coisa legal que eu olhei nesses blogs é que não é porque o cachorro é de uma raça necessariamente voltada para um determinado papel, sei lá, de repente você pode ter um Rottweiler que vai ser o seu cachorro de companhia, e você vai ter um Pinscher que vai ser o seu cão de guarda, aliás, na maioria das vezes. E aí, respeitando evidentemente essa individualidade, né, Romeu adora, né, a Edneia, ele fica admirando a Edneia. Fala a verdade, você se sente a Mona Lisa quando ele fica olhando para você. Ai, me sinto Cleópatra. Quem manda eu ter 3 bruxas no grupo, né? Mas o que eu queria começar trazendo pra gente, né, é entender que, assim como qualquer outro membro da família, e aí só para a gente conceituar, né, pra gente, as constelações familiares do Bert Hellinger, elas têm as chamadas ordens do amor. Uma delas é o pertencimento, ou seja, todos fazem parte. E quando alguém é excluído ou está fora do seu papel, como eu costumo dizer, destrambelha tudo. E aí a gente tenta organizar. A primeira coisa que eu queria trocar uma ideia, e eu sei que vocês têm muito para falar sobre isso, é a questão de quando eles honram o sistema onde eles estão inseridos, né? Muitas vezes trazendo para nós as dificuldades, se colocando inclusive no lugar da gente, né, das pessoas, dos humanos do sistema, para poder honrar. O que você acha disso, gente? Bom, na minha visão, os animais eles vieram para trazer um grande ensinamento para a humanidade, que é o amor incondicional, né? E que falta muito nas pessoas hoje em dia, essa questão do amor, né? Tanto que a constelação familiar, a linguagem dela é o tempo inteiro em cima desse amor, ensinando as pessoas ao amor, ao respeito, né, à individualidade, à história de cada um. E quando a gente coloca um animal no nosso sistema familiar, a gente acaba esquecendo, né, o que eles vêm para ensinar para a gente, e a gente acaba sendo os donos fazendo o que a gente quer
desses animais, Tanto né? que até o termo já mudou, né? A gente não fala mais dono, né? O pessoal que é mais... falam tutores, né? É. Exatamente porque já tem essa visão mais humanizada, né? Aham. O tutor quem é? O tutor é um responsável, né? Como existe avô, né? Pai, enfim. Eu acho muito legal isso. Sim. Mas eles estão aí para nos trazer esse grande ensinamento e muitas vezes até esse amor incondicional faz com que eles acabem assumindo grande parte das responsabilidades das doenças dos seus tutores, né? É verdade. Levando para eles por amor, pelo grande amor, tudo livrando a família desse peso, dessa carga, às vezes. Então, eles têm uma função muito grande aí nas nossas famílias, né? Eu, desde muito pequena, eu sempre tive um bichinho. Sempre quis, sempre gostei muito. Tive, né? E sempre dei nomes muito originais também. Tive um cachorro que chamava Dustin Hoffman. Tive o Romeu é Romeu, mas eu tive um gato que chamava Adolfo Lutz. A gente chamava ele de Dodô. Para os íntimos. Para os íntimos. Mas, assim, a questão do animal é muito bom, né? Você se sente extremamente amado quando você tem um bichinho dentro de casa, né? Porque o amor, ele permeia. Se é um cachorro, se é um gato, se é um periquito, tem gente que tem tartaruga, tem gente que tem cavalo, não importa. É, é uma fidelidade assim absurda que o animal tem com a gente. E um carinho, uma atenção. Mas a vida toda sempre trabalhando muito, sempre correndo, né? E agora, com o Romeu, eu percebo quanta coisa eu aprendo. Porque o gato, ele só faz o que ele quer. Percebi. Não adianta você chamar. Ele vem no tempo dele. Né? São muitas lições em um dia. Ele não vem correndo igual o cachorro, ele não vem. Ele vem, mas a hora que ele quer e no tempo dele. Quando ele tem um alvo, ele não vai em linha reta. Ele vai em curva, ele vai em círculo, ou seja, estudando, né? Cada movimento, cada condição daquele percurso, analisando profundamente, né? E é uma... Assim, quem tem um bichinho nunca está só, né? Isso é Não verdade. tem solidão. Mas, assim, né, Edneia, a gente sabe, um tema, inclusive, que você trouxe, né? Esse tema aqui quase que estende ao tema do cunhado, né? Se o cunhado é parente ou não. A diferença é que o cunhado nem sempre é tão bem recebido quanto o bicho. Como que é isso, ele inserido dentro do sistema? Ele pertence, ele faz parte. É aquilo que a gente já conversou anteriormente sobre os vínculos, né? Nós criamos vínculos e por amor a esses animais, cada um dentro, eles chegam na nossa vida sempre por um motivo. Sempre tem algo que traz este ser para o sistema. O meu filho mais novo, ele queria um cachorro. Ele queria um cachorro, mas ele viu na porta da escola uma mulher que levou uns filhotinhos. Os cachorrinhos eram desse tamaninho assim, sabe? E ele se apaixonou, ele era pequeno também, e ele queria porque queria um cachorro. E ele foi logo pedir o cachorro para o meu pai. É lógico que o meu pai correu para arrumar o cachorro. Aí meu pai me aparece em casa com um filhote de dálmata desse tamanho assim. Ele ficou apavorado, porque ele era pequeno e ele queria ele achou que ia chegar um cachorrinho pequenininho.
E chegou aquele dálmata encapetado que pulava, que fazia de tudo e assustou. Ele assustou. Enfim, eu me apaixonei pelo cachorro e não precisa falar mais nada, né? Eu ia trabalhar, eu estava trabalhando, de repente falava, não, chega, eu vou para casa porque o cachorro está sozinho. E começou a não dar certo esse negócio, né? Mas cresceu, ficou um cão maravilhoso. E meu filho dizia, ela vai chamar Dolly. Não, como era o nome dela? Ele queria que fosse Dólar. Kelly, o nome dela era Kelly. Aí ele falava, ela vai chamar Kelly Dólar. Eu Por causa fazia, do mas meu riquinho, né? filho, por que ele fazia, mãe, eu vou ficar dólar, dólar, o dia inteiro, eu vou ficar rico. Então tá. E ela era Kelly Dólar. E ela era, assim, o treinador dela, ele falava que ela era uma raridade, porque ela era igual de louça, ela se posicionava, sabe? Só que ela, infelizmente, ela veio de um cruzamento de familiares. Sabe essas pessoas Tá. que cruzam Cachorros parentes, né? e ela tinha convulsões terríveis. Mas antes dela, porque as convulsões elas vão aparecendo e vão piorando, né? No começo, porque ela cresceu, ela ficou linda, maravilhosa, brincou com a gente, foi um amor. E ela foi uma grande companheira numa crise muito grande de depressão que eu tive. Eu sofri de depressão por muitos anos. É claro que eu fazia tratamento, eu fazia tudo que era possível, mas eu tinha umas crises de tristeza, de angústia, uma coisa horrível. E com filho pequeno, você não pode, né, ficar próximo dos filhos nesses momentos. É muito doloroso, né? E eu sentava numa escada que tem no meu jardim e ela vinha, aquele cachorro que era ligado no 220 vinha e deitava no meu colo. Um dia eu chorava e ela chorava também. Aquilo me matou, porque ela estava sentindo a mesma dor que eu estava sentindo, né? E isso é muito doloroso para quem está passando pelo processo. E não só a minha, como outras pessoas, outros relatos de que os cães, eles sentem a dor do tutor, né? Ele faz parte, sim. E é um ser que está ali do lado, que apesar de toda a dor que sente, ele está lá totalmente entregue para você, acolhendo a sua dor, né? É uma empatia inexistente, né? Quando a gente fala de ser humano, até ao ponto de ficar tão próximo os pelos do Romeu voando em cima da Edneia. Olha, gente, ontem O Magno também tinha pelo. Ontem o Só não Júnior. voava. Ontem o Júnior teve um insight maravilhoso. Eu já contei aqui, vocês se lembram de como o Romeu veio para minha vida, né? Que foi na questão do luto. Mas o Júnior falou assim, Biga, a Edneia não falou daquele parente que tinha o gato, que ele estava muito mal e que o gato foi embora? Eu falei, sim. Ele falou assim, será que o Romeu também não estava no luto de um dono e veio atrás de você, que estava no luto do seu marido, e o efeito do espelhamento aconteceu? Pode ser mesmo, né? Nossa, eu achei, fez muito sentido para mim. Fez muito sentido. Porque ele chegou de repente, vocês veem, não é um gato, E muito né? bem tratado, É né? um gato bonito, muito bem tratado, muito. E eu ainda não conversei sobre isso com ele. O Júnior até perguntou. Biga, você já conversou sobre esse assunto com ele? Eu não conversei. Porque, gente, sabe, eu falo com bicho. Não, a Biga entende o Romeu, que é um absurdo. E Ele eu mia, entendo. E eu pergunto, Biga, ela falou, ele falou isso, isso e isso. Mas como você sabe? E faz total sentido. É muito interessante. O miado dele, dependendo, ele quer água. Tá lá na pia, ele. Eu Quer petisco? sinto. Tá lá na beiradinha da comida dele. Eu já tive um casal de galinzé, sabe?
Do quê? Do quê? Galinzé. Aquela galinhinha assim, Ai, baixinha. adoro. sei. É? Eu não. Era José e Maria o nome deles. Ah, meu E- Deus. e- Zélia e e- Maria. E daí eles ficavam numa chácara que eu tinha. Aí eu chegava de final de semana, sexta-feira, fazer comida, né? A criançada levava amigo, então aí chegava a Maria assim, eu na pia, chegava a Maria, pepepé, 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 pepepé. Eu falava, ai, não Contando as acredito que o Zé novidades. fez isso com você essa semana. E você ficou quieta. Ainda bem que você teve reação. Gostei do que você falou para ele. E o que mais? Aí saía a Maria da cozinha, entrava o Zé. Falei, não me venha com conversa fiada que Maria já me contou tudo. Tô sabendo de tudo. Você que não fez o que ela queria. Ai, gente. Ai, gente, não é brincadeira, é de coração. Eu Era uma conversa de entendo. doido mesmo. Ainda bem que não te internaram, né? Eu não sou o doutor do Little, Mas eu acho que é, viu? mas eu entendo o que eles falam. Eu entendo. Eu não sei se eu entendo por intuição, né? Sinto o que eles estão sentindo. Eu não sei o que acontece, mas eu sei o que ele quer. Eu acho que qualquer do pessoal que está assistindo a gente deve saber disso muito bem, né? E a gente que gosta de pet, a gente sabe disso. Cria-se uma sintonia, né? A gente até sabe que alguns animais têm um conjunto limitado de vocabulário. Eles dizem que o cachorro tem alguma coisa em torno de 50, 54 vocabulários. Mas tem uma veterinária que diz que o cachorro é equivalente a uma criança de 4 anos. Da capacidade de aprendizado. É. Isso. Mas assim, eu acho que independente disso, né, existe essa afinidade que você falou, né, que é a questão da energia, da sintonia, dele entender o que você... E se ele faz parte do sistema, ou, né, ele ingressa no É sistema, verdade, é leitura de campo. ele está fazendo leitura de campo. E eu também, Sim. quando eu entendo. Isso, vocês estão trabalhando Verdade, em cima Ju. do mesmo drive. Verdade, verdade. Olha, me faz lembrar uma outra história, posso contar? Sempre suas histórias. Pessoal, vem história da Biga, se prepara. Lá vem textão. Nessa mesma chácara, a gente tinha uma gata chamada Veludo. Era a coisa mais linda do mundo, inteirinha preta. A Thaís tem uma preta chamada Samanta. Inteirinha preta, de olhos bem verdes, parecia assim 2 esmeraldas. E ela, naquela época, eu fazia vegetarianismo, então a gente tinha a churrasqueira, mas não usava, né? E eu deixei lá tudo preparadinho, porque ela ia ter gatinho. E em cima dessa churrasqueira tinha um forro, e lá morava um furão. Aí eu cheguei de final de semana, ela veio já correndo, foi me buscar lá no portão, e andando assim, no entremeio das minhas pernas, e miando. Eu falei, eu tô vendo que você já tá magrinha. Tô entendendo que você teve seus bebês. Só me mostra. Ela teve na churrasqueira, os gatinhos lindos, maravilhosos. Eu fiquei encantada, parabenizei ela. Daí ela desceu da churrasqueira e continuou miando. Mas aí o miado era doído, sabe? Ela doía no meu coração. Aí ela foi... miando e me chamando. Do lado da casa tinha um campinho de futebol, que estava com mato alto, assim, uns 20, 30 centímetros. Aí ela foi me levando para o meio desse mato. No meio do mato estava o furão morto. O furão tentou, né, atacar os gatinhos dela, ou por alguma razão ela se sentiu insegura. E ela matou o furão e ela foi me mostrar. Uau. E agora você tem um assassino no seu sistema. Vai ter que constelar isso? Não, mas faz tanto tempo isso. A Veludo é uma gata que depois veio o Tininim, que era uma gata do mato. Não é por nada, não, mas eu acho que o Romeu não tá gostando desse papo. Aí ele tá assim. Ele sabe, fica falando dos outros gatos. sabe aquele outro filme que fala que o animal volta? Né, que a mesma alma Quatro do vidas seu de um- animal, quatro vidas ele de um volta. pet, Eu penso, às vezes, que ele é a Tininim.
porque a Tinininha era enorme, tinha essa carona aí, muito parecida com ele, os olhos azuis também, e era assim, esse buchudão, assim, porque ela era cruzamento de gato normal com gato do mato. Então ela era grandona. Tinha gente que tinha até medo. Uma vez eu levei na veterinária a mocinha que atendia assim, ela ficou com medo da Tinininha. Achou que era onça, acho. Eu falei, é a onça e a tigresa. Não, mas é interessante isso, né? Deles honrarem, né? E eu fico pensando assim, quando eles honram uma dor persistente também. A maioria dos casos que a gente ouve e que relatam é sobre casos muito próximos. Eu mesmo tenho na minha casa, né? A Melissa era uma cachorra vira-latona. A gente sempre teve vira-lata, né? A única exceção foi a Morgana. E caramelo. Só que era uma vira-lata de 30 quilos. Então ela era uma vira-lata média. E era um amorzinho de cachorro, né? Tipo, tirando eu e minha mãe e a minha vizinha, o resto ela atacava e atacava sem dó nem piedade, né? E ficou junto com a gente, mas ela tinha um carinho muito grande pela minha mãe. E a minha mãe ficava muito intrigada, porque toda vez que ela estava junto com a minha mãe, ela vinha aqui entre as coxas e a minha mãe falava, parece que ela quer entrar de volta dentro de mim. A minha mãe sempre falava isso. E aí, um pouquinho antes da minha mãe vir a falecer, naquele processo todo que levou ela ao falecimento, né? Minha mãe tinha bronquite. Do nada, a Melissa começou a ficar doente. Do nada. E ela sempre foi saudável, um touro. Quando a gente foi levar no veterinário, ela estava com um problema pulmonar. E irreversível. E ela morreu um pouquinho antes da minha mãe. Acho que questão de um mês antes. E o engraçado é que a minha mãe foi internada com 70%, 80% do pulmão debilitado, tal qual estava ela, só que a minha mãe curou. A minha mãe não morreu do problema da infecção pulmonar, porque a infecção pulmonar reverteu. Ela morreu, infelizmente, daquelas bactérias, como você toma muito antibiótico, as suas próprias bactérias acabam sendo oportunistas e elas viram um inimigo dentro de você. E foi isso que aconteceu com a minha mãe. Mas eu achei muito engraçado porque eu acho que a Melissa antecipou, sabe, o sofrimento dela. Eu acho que ela foi a serviço antes dela. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Então, acho que assim, tem esses casos que são os que a gente mais percebe. Mas eu também acho que existem aquelas outras situações onde ele também está honrando uma dor persistente, uma dor recorrente. Né? Recorrente no sistema. No sistema. E aí, veja só, o quanto ele é realmente... ele honra, né? O quanto ele ele pertence e ele faz pelo sistema, não só pelo seu dono. Né? Sim. Então eu acho que é assim. Mas também tem uma outra situação, né, que eu acho que aí é uma reflexão importante e que talvez os donos de pet, principalmente aqueles que tratam como filho, neto e tudo mais, a minha água é minha, o Romeu, não tem, a sua tá lá fora. Fala com o contra-regra ali para dar água para você. E aí, que dentro desse estudo sistêmico, a gente precisa tomar muito cuidado com essa história de chamar de filho. Eu mesmo chamava, minha mãe, né, falava assim para ela, né, sua mãe, sua avó, aquelas coisas. Mas ainda o meu sistema, teoricamente, já está estável. Agora, imagina a seguinte situação, e eu já vi isso muitas vezes. Você tem o cachorro e depois vem a criança. E aí você fala, ele é seu irmão mais velho. O que você faz sistemicamente com o filho? O que vocês me dizem sobre isso? Porque ele não está no lugar dele. O cachorro não tem esse lugar. Ai, Jesus. Coitado da criança. Eu tive uma situação que antes de eu ter filhos, eu tive uma cadela maravilhosa, era uma mastim napolitano. Adoro! E ela se comunicava com o olhar comigo. Era uma coisa, assim, absurda a nossa relação. E quando eu... Aquele olhar de Steven Seagal dela, né?
Não, ela era nossa, era uma fêmea maravilhosa. Verdade, os Mastiff que eu conheço são tudo Era mastim napolitano. o Mastim. É, Ah, entendi. Mastiff é aquele bege, né? O É, mastim aquele é um bravo, cinza. Mas ela, quando eu planejei engravidar, eu tinha medo de não amar tanto os meus filhos como eu amava aquela cadela. E eu me peguei mesmo numa situação complicada, porque eu morria de medo. Eu queria engravidar, queria ter filhos, mas eu tinha medo, porque o amor que eu sentia por ela, eu nunca tinha sentido na minha vida por ninguém. E claro, depois que eu engravidei e tive filho, isso mudou muito, mas eu tratava, ela vivia junto com os meus filhos ali. Minha filha deitava em cima dela, ela cuidava, sabe? Brincavam juntos. A minha filha cuidava. Minha filha não, né? Olha eu falando da cadela. Essa cadela cuidava dos meus filhos. Ficava junto, tomava conta, qualquer coisa avisava. Então era uma relação realmente bem diferente, muito amorosa. Mas naquela época eu não tinha ideia de pensamento sistêmico, constelação familiar, nada disso. Então, eu acredito que por muito tempo ela ocupou um lugar que não era não era dela e nem os meus filhos no lugar deles, né? Não sei, ela acabou morrendo, teve um câncer fenomenal também. Eu tive que sacrificar, foi muito duro para mim. Onde? Ela teve no quadril, daqui para baixo. Consumiu ossos, consumiu tudo. Foi bem sofrido. Mas... Lindo da mamãe. Tenho uma pergunta para vocês, que têm, né, esse amor todo por estes animais domésticos. Vocês acham que as pessoas que nasceram e cresceram na cidade têm um relacionamento diferente com os animais do que quem nasceu e cresceu no sítio, na Acho. fazenda? Tenho Eu certeza. também acho. Porque os meus pais cresceram no sítio e eles nunca tiveram esse tipo de Amor. relacionamento, É. de amor, de afeto com os animais. Nada, vamos deixar bem claro aqui, hein? Nada de maltratar ninguém, mas eles sempre deixaram bicho, cada gente é gente. Exato, cada um no seu lugar. Minha mãe nunca suportou bicho dentro de casa. Minha E avó isso também não. também a gente herda, porque eu tive essa dálmata. Quando ela ficou muito doente, já muito, muito doente, a gente achou que era melhor ela ter uma companhia. Aí eu comprei um dog alemão, só coisa assim pequena, mas eu amo. Se você falar, o cachorro que eu mais gostei de todos era aquela que era um dog alemão. Eu E tive ela- dog alemão também. Coisa mais 60 linda, quilos de pesado. gigantesca. Ela fazia companhia para mim na pia da cozinha lavando louça. Ela do lado de fora, ela era tão grande. Edneia, eu que ela saía pulava. passear com o meu era Schumacher, o nome dele. Eu só dou nome chique, tá? Desculpa. Aí eu saía passear com ele na rua, gritava assim: é proibido andar com bezerro na rua. Então, mas aí eu amava a minha. E ela, a princípio, eu comprei uma cinza de olhos azuis, que chamava Jack Onassis, e ela morreu afogada na piscina. Era bebê. Ai, então devia chamar a Dias Natalie depois- Wood. Ai, que horror. Dias depois, a pessoa que eu comprei, um amigo nosso, ele me presenteou com a irmã dela, que nessa raça, ela era listadinha de bege e cinza. E eles criavam esses cachorros em Campinas. E foi a que não foi vendida, porque ela não era tão linda como as outras. A cinza E de essa olho que foi azul. a Brahma. Não, essa foi a Dolly. Do- Dolly Dollar, né? E aí, pronto, aí ela viveu conosco, foi uma coisa linda de viver. Amei aquele cão, dócil ao extremo, desde que não chegasse nenhum estranho por perto. E foi assim, sempre fora de casa. Nunca entrava, ficava sempre do lado de fora. E aí ela ficou muito doente. É lógico que ela teve um câncer, porque
não é? Permeava o meu sistema, essa Sim. doença. E o cão também teve. E meu filho trouxe uma preciosidade no dia do aniversário do pai dele. Não é lindo, né? Ele deu de presente para o pai dele um São Bernardo. Chegou aquela bolinha assim, com aqueles olhinhos. Porque quem não se apaixona? Ah, bebê, a gente Né? apaixona. Aí o bebê foi ficando e virou um. Do tamanho da casa. Pois é. Mas muito fofa, muito dócil, um amor. E um dia ela partiu e foi, infelizmente, sabe? Foi um erro médico. A gente sabe disso. Foi uma dor muito grande. E eu falei, agora chega. Chega, porque é verdade, gente. Quando morre um pet, é a mesma coisa que morrer uma pessoa da família. É a mesma coisa. E a minha mãe achava ruim, porque eu chorava, porque eu fiquei muito mal. Ela falava assim, credo, nem é seu parente. Eu falava, como Como não? Pode Né? não ser seu, mas meu é. É por parte de muito pai. fofo. É do Mas sistema do pai. muito linda. Então, chega aquele momento que eu prefiro não sofrer, sabe? Então, foi isso que aconteceu e eu não tive. Agora, eu não tenho experiência nenhuma com gato, porque é algo que não me faz bem. Não sei, né? Agora, com passarinho, eu amo. Eu tinha um agaporn. Eu não, né? O meu filho, lógico que era ele que trazia os bichos para casa. Eu tinha um Sabe o que é agaporn? Não. É um bichinho lindo de viver, que ele é menorzinho que a calopsita, só que ele é inteirinho colorido. É lindo. Mas ele era criado solto dentro de casa. Ai, que Então, lindo. era difícil, porque eu tinha um passarinho dentro de casa e um São Bernardo no quintal. Não podia deixar um pegar, sabe? Cheguei a tirar o agaporn de dentro da boca do São Bernardo. Foi brincar e abocanhou o bicho. Foi uma gritaria. Fui lá, enfim. Era cada um no seu território, entendeu? Mas é lindo. O animal é Não, mas algo eu acho que... assim, a minha avó, ela tinha uma relação muito diferente com o animal. E o animal era sempre fora de casa, porque eu acho que, assim, num sítio, numa propriedade, o animal está a serviço mesmo. Então, o cachorro, ele ajuda a pastorear as vacas, ele ajuda a trazer o cavalo de volta, né? Ele sai caçar junto. Protege o perímetro. Protege o perímetro, exatamente. Então, ele é necessário lá fora, né? Agora, no ambiente doméstico, ele perde essa função, né? Porque o ambiente doméstico, ele é protegido por si só, né? Então, não faz sentido, não faz sentido mais ele ficar lá fora, né? Apesar que... Depende, né? São São Bernardo. Bernardo dentro de casa é complicado, né? É complicado. Não dá para... Mas daí entra... Nem mas- o dog alemão dá para ter. Então, mas aí entra naquilo que a gente conversou, de a gente respeitar o lugar do animal dentro do sistema. Não dá Sim. para você, por mais dócil que ele seja e tudo mais, mas se você coloca ele no lugar errado, ou seja, que é um cachorro de companhia, que ele não é um cachorro de companhia, ele não é um cachorro para ficar dentro de casa, pelo menos assim. É a questão da espécie, a questão da individualidade, a questão da aptidão do cachorro. Se a gente traz um cachorro desse, e eu vejo às vezes, em São Paulo eu vejo muito isso, o pessoal mora num apartamento... É causa de sofrimento para o Então, animal. 90, 100, 110 metros quadrados, ok. Tem 2 labrador, tem 2 golden. Não, gente, não pode. Então, Aí, é isso que eu falo, que você começa a colocar... Depois leva no veterinário e fala, não sei porquê, mas ficou louco meu cachorro. Não, e você, Né? você coloca o animal, eu entendo o desejo da gente e tudo mais, mas esse era o terceiro ponto que eu queria trazer para vocês. Tem que ser que proporcional. Quando ele tá, né, porque a gente comentou aqui um pouquinho, né, a questão do animal está no lugar de da casa, provavelmente vai destrambelhar tudo, aquele filho não vai acessar
todas as potencialidades que ele teria no sistema porque ele está no lugar errado, né? Se a gente faz isso com gente, e se o animal ele faz parte, se você coloca ele no lugar, ele obviamente vai desestabilizar o sistema como qualquer outra coisa, né? Não é culpa do animal, na verdade é culpa das relações que a gente desenvolve para com ele, né? De colocar ele no lugar errado. E aí eu falo assim, nenhum problema, mas só que quando você traz um Golden, né, para dentro de um apartamento, para você querer tratar ele como um Shih Tzu, só porque você gosta de cachorro grande, né? É crueldade. E aí eu falo para você que você está tirando ele do lugar no sistema, porque é o que você falou. Por que o pessoal que é assim, de fora da cidade, não urbano, enxerga isso de uma forma um pouco diferente? Porque talvez na sua simplicidade, né, não é que eles amem menos os animais do que nós, mas não, eles existe entendem, uma grande sabedoria. eu acho que de uma forma muito sábia, exatamente, eles sabem que eles fazem parte, mas eles têm que ficar no lugar deles. Sim. Mas eu acho que você colocou aí um ponto, né, Júnior, dessa coisa de trocar a raça, querer colocar, de repente, um cachorro, né, grande no lugar do pequeno e vice-versa. Antes disso, né, o olhar para que você está pegando aquele animal. Perfeitamente. Até. Porque muitas vezes ele não entra no lugar de um outro cachorro de um outro porte, mas ele entra no lugar de um filho, ele entra no lugar de um parente, ele entra no lugar de um namorado, de alguma falta que de um você marido. tem, e você coloca esse animal para substituir isso. Isso eu acho que é mais cruel, né? E também não é justo, né? Na verdade, qualquer posição. Uma outra coisa também é quando, por exemplo, você gosta muito de um determinado cachorro, fica lá anos com ele, e daí ele falece. Aí você vai procurar um cachorro que tem a mesma característica, o mesmo tamanho, a mesma raça, a mesma cor e dá o mesmo nome. Igual o doido lá que clonou. Não, gente. Clonou o animal Você dele. Você lembra de algumas constelações que às vezes a gente pega, que é exatamente, aliás, a gente faz esse exercício na formação, que é a questão do nome, de você usar o seu nome próprio. Porque quando você não usa o seu nome próprio, você usa o nome do outro, você enfraquece. Você acabou de fazer, né? É que as pessoas não têm esse conhecimento, é óbvio, né? E é por isso que tem crescido a veterinária sistêmica, né? Por isso que tem nós podcast temos uma grande informativo. amiga. É por isso que tem nós aqui para contar para vocês. E tem muita gente boa no mercado. E o que eu ia comentar é assim, a gente acaba não olhando, né? Que como é que é para ele? Para ele também não é bom. Porque o cachorro também, ou o animal, enfim, né, o pet, quando ele está deslocado da posição dele, também não é bom para ele. Sim, né? É pesado pro Mas animal, né? então a gente também tem que lembrar isso, né? Que eu entendo o seu amor por ele, e ele também entende isso. Mas ele tem um lugar, como você também tem um lugar. E quando você dá a ele uma posição da qual ele não dá conta, talvez ele adoeça. Fica Sim. pesado para ele. Talvez ele morra, talvez ele vá. Sim. E a gente não pensa, né? A gente não tem essa. Talvez ele morra, não, não ele tem vai esse morrer de qualquer alcance. jeito. É morrer ele vai, Mas é talvez verdade. ele morra antes do tempo que deveria ser. E morra por essa questão, né? E não Sim. pela questão que Isso talvez que é ele pior. adoraria. Sim. Eu penso que tudo aquilo que a gente mostra muito na vida, tudo que você mostra muito, você esconde o oposto na mesma Proporção. proporção. Então, eu fico pensando, quando eu caminho no parque de domingo, o público de domingo é completamente diferente do público durante a semana. São jovens, principalmente casais jovens, sempre com cães. E muitos jovens sozinhos, com cães também andando. E os jovens de hoje não querem mais ter filho, né? Ninguém mais quer ter filho. E isso eu já parei, gente, eu posso estar falando a maior besteira do mundo, entendeu? Mas eu já parei para pensar por que essa necessidade de amar tanto um animal que você compra, que você adota, o que é que está por trás disso? Não é que é para a pessoa ter filho, não. O que é que vem junto com esse amor tão desenfreado por um animal? O que essa pessoa deixou de receber na vida que ela precisa demonstrar desta maneira para um animal dentro de casa?
é algo que a gente precisa pensar, principalmente quando a gente pensa nesse movimento de familiar, né? Desse sistema familiar. A gente precisa olhar para isso, porque tudo esconde uma verdade. E, nesse caso, o que é que faltou para essa pessoa, Para esse sistema, para esse sistema? qual é a falta enorme, né? É. Seria a primeira coisa que nós iríamos procurar como terapeutas, né? Quando Abrir um você campo para isso. É para olhar isso, né? E você tem razão, Edneia, porque eu estava até olhando, né? Eles nos ajudam em muitas coisas, claro, eles são carinhosos, como você falou, eles são extremamente incondicionais no amor que têm, nos defendem, nos protegem, né? Se comunicam de toda forma. Mas o que você falou é verdade. Talvez quando a gente coloca o nosso animalzinho numa posição do qual não é a dele, de uma certa forma eu estou projetando um problema que eu não quero encarar. Talvez é um amor mal resolvido, uma situação descompensada com pais, por exemplo, né? E aí o que você faz? Você projeta. E também caímos de novo, né? O cachorro não merece essa responsabilidade, né? Mas eu acho que também, por outro lado, tá aí ele de novo sendo nosso amigo, porque ele tá mostrando, viu? Você tá dando amor demais pra mim, mas não que eu não mereça. Mas será que você não tem que olhar alguma outra coisa, né? Então, é uma geração que os pais saíram para trabalhar, pai e mãe, trabalhando fora muitas horas. Muitos desses filhos ficaram em escolinhas o dia inteiro, né? Educação terceirizada. Educação terceirizada. Vai saber o que essa criança sentiu. E agora agora eu posso, né? Então agora eu tenho. Eu sou adulto, né? E eu posso. Talvez nunca foi permitido ter um bichinho. É. Aí fica adulto e a primeira coisa que faz é ir atrás, né, de um animalzinho. O caminho mais difícil, que eu acho, é o caminho do meio. É o equilíbrio das Com coisas. certeza. Então, ter um animal tem o seu lugar, faz parte. Se a pessoa gosta, nossa, 10, que maravilha poder ter, cuidar, fazer tudo o que é preciso. Não ter, se a pessoa não gosta, também está certo. Que hoje parece que quem não tem um cachorro... É moda, né? Me parece que é moda, daí é então, chato. ter ou não ter... Porque eles são importantes demais para serem moda. Exato. Por isso mesmo que a gente não é mais dono. A gente Não é um tutor. objeto, né? A gente é tutor. Mas olhar para isso com mais profundidade, sabe? Essas pessoas... Eu não julgo nada, mas quando eu observo esse tipo de comportamento, imediatamente acende aquela luz de que o que é que faltou ali, né? O que é que faltou? E normalmente você pode observar aquelas pessoas que chamam os animais de meu filho. Como era a relação dessa pessoa com a mãe? Quanto ela conseguiu receber de amor dessa mãe? Porque às vezes a mãe deu amor, tudo que ela podia. A pessoa mas que a não conseguiu pessoa receber. não conseguiu receber. Exato. Sim. E aí, com um animal que só te dá amor, fica mais fácil de extravasar essa situação. Então, não é que a mãe não deu. A mãe deu até a página 5, que era tudo que ela tinha. Mas essa pessoa não conseguiu receber. Faltou, né, as outras 95. Mas, então, a gente pode dizer, nesse contexto que você está me falando, você pode dizer que os animais, atualmente no planeta, são curadores? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eles curam todos aqueles que permitem ser curados. Sim. Certo?
Eu acredito. A pessoa aprende a amar, né? Eu acredito que eles são os agentes, né? Os agentes desse processo, né? É. Curar a gente, é a gente que se Curar cura. é verdade. Mas eles são os grandes agentes, né? Eles são um facilitador enorme. E com relação a isso que você estava falando, eu concordo com você. É mais fácil eu resolver os meus problemas, as minhas dificuldades com um animalzinho, porque, como você mesmo começou falando, Thaís, ele tem um amor incondicional. Então, ele vai me dar tudo que eu quiser, na proporção que eu quiser, e eu não preciso entender porque a verdade é essa, né? A gente usou esse termo, a gente usou esse tema um pouco mais, né? A culpa é dos meus pais. Não, de repente a culpa não é dos seus pais te deram tudo que eles podiam, mas você queria mais do que talvez eles pudessem dar e talvez mais até do que a gente possa merecer. Porque tudo que é demasiado para mim é um distúrbio. Então, se os meus pais são muito amáveis, se eles me dão tudo que eu quero, e ainda por cima, eu ainda acho que eles são culpados, que eles não me amaram direito, opa, então quem é o buraco sem fundo aí? Como diria a dona Nadir. Mas uma coisa que você estava falando, e eu acho muito interessante, é realmente o quanto nós projetamos as coisas que a gente não consegue falar, ou que a gente não consegue resolver no nosso sistema. E aí você falou dos que chamam os animais de filhos e os que chamam de netos. E aí quando você vai ver, normalmente são casais que não têm filhos. É claro que não é uma regra, Eu né? tenho neto pet. Você tem neto pet, Eu tenho. mas você tem o filho Todinho. e tem neto, todinho. O Todinho é meu neto pet. Ele é filho da minha filha e irmão dos meus netos. Eu... Ah lá, vamos constelar o todinho. Não, a biga. O Vamos todinho cancelar. não. O Todinho não tem problema. O Todinho só precisa ser colocado no lugar dele, né, Só. Todinho? Eu sou mãe de pet, sou vó de pet, eu sou tia de pet. Nossa Senhora. Ah, meu Deus. Não, é verdade. Mas eu tenho uma situação assim, onde os dois filhos dessa pessoa que eu conheço não tiveram filhos. E os dois têm pets. Uma, inclusive, uma das filhas extremamente apaixonada por pet. Tem um monte de pets. Se pudesse, teria... Eu queria falar disso. Eu queria falar daqueles que não têm condições de moradia, né? Não têm condições salariais e tem 20, 30 cachorros, 20 gatos no espaço mínimo. Né? Aí a gente sabe que é um distúrbio, sem dúvida, né? Desse humano aí, que acumula animais, né? Mas conheço vários, inclusive tem uma sobrinha que acumula. Então, é difícil, né? Porque assim, todo salário, tudo que ganha vai de ração e veterinário. E aí você não tá, como ele não está no seu, como você não está no seu lugar, e todos esses 20, 30 animais também não estão no seu lugar, não prospera. E cria uma condição de crueldade para todos, né? Aquela que coloca uma situação dessa na própria vida, que cria essa situação de ter muitos animais, de cuidar destes animais dando o todo e ficando sem, como você citou. Salvadora? Eu conheço também um caso desse. O que faltou para essa pessoa? Onde é que está o buraco que ela carrega? Faltou alguma coisa aí, gente. Isso não é normal. Porque a pessoa ter muitos animais, poder prover o que eles precisam, médico, banho, tudo maravilhoso, desde que ela consiga suprir o resto. Mas quem não consegue... Como tem os agentes de ONGs, né? Quer dizer, são pessoas que são destinadas daí é a maravilhoso. isso. E aí tem o dar e receber. Eu entendo o que você está falando, porque não tem o dar e receber. E aí perdeu o equilíbrio, que é uma outra regra da constelação. Né? Claro. Tudo para funcionar, né? A ordem, né? A lei do equilíbrio é exatamente isso. Na devida proporção, a gente vai se equivalendo. Né? Dessa forma que você está falando... Como é que eles vão conseguir devolver? Como é que eles vão conseguir retribuir?
Todos, né? Exato. O humano e os Exato. animais vivem em situação de precariedade. Exato. E Não o prosperam. humano é doente. De alguma forma, o humano está doente. Mas olhando sistemicamente, um pouco mais lá para trás, tantos, ter a necessidade de ter tantos No sob a mesmo- sua ordem, Sim, a né? Idade Média. Eu vejo Feudalismo. eu vejo uma dificuldade muito atrás, né? E que vem principalmente, né? Quem tem essa ascendência, né? De fora do país, se bem que aqui também teria, né? Sei lá, senhor de engenho, né? Mas enfim, você percebe que o sistema não conseguiu resolver Convenientemente. a dor do poder. A necessidade do poder. Então eu vou ter um poder, não importa qual seja, mas eu preciso ter um poder sobre muitos. Pelo menos é uma leitura mais ou menos interessante, né? Na verdade, desculpa te cortar, mas na verdade é assim. Nós sabemos que para qualquer caso desses que nós estamos comentando, que não teve, que faltou, que isso, que aquilo, se colocarmos isso num trabalho de constelação, que é o que nós estamos falando, nós vamos ficar surpresos com o que vem, porque nunca é exatamente aquilo que a gente acha. Sim. Né? É verdade. Graças a Deus, a constelação nos surpreende sempre. Graças a Deus. E eu fui surpreendida também numa constelação, porque eu representei uma cachorra. Ai, foi lindíssima aquela constelação. Eu estava lá né? também. Eu fui uma cachorra. E eu não sabia que eu era. Fui eu que fiz essa constelação. Eu que conduzi, e foi Obrigada, muito meu linda amor. mesmo. E nessa constelação nós pudemos, de uma colega nossa, inclusive, nós pudemos observar como os cães estão a serviço das dores do sistema. No caso dela era um cão, né? E como esses... Não, era uma cachorra. Era uma fêmea. Era uma Era uma fêmea. fêmea. Que eu falei que era cão porque não era gato, né? Ah. Mas como estava a Não estava serviço, entendendo nada. como estava a serviço do sistema dela. Que coisa mais linda! E foi maravilhoso. E ela estava Juma. muito doente. Era Juma o nome dela. E ela estava muito doente. E essa colega ainda me disse: como que você vai fazer isso? Eu falei: muito simples. Vamos fazer oculta. Para quem não conhece, existe a constelação oculta, onde nós colocamos o tema, eu como facilitadora e o cliente, e os representantes não sabem do que se trata. Eu acho isso sensacional. Eu amo porque não expõe. Não expõe o cliente E ninguém sabe do que se trata. Não sabe nem o que se trata e nem diminui- quem eles são, né? Quem Sim. estão representando. diminui a questão do ego, né? E foi lindíssimo. Foi maravilhosa. Na verdade, essas partes que você falou, quando a gente faz as ocultas, é a parte que mais me fascina. Não que nas outras não aconteça, mas, por exemplo, eu me lembro muito bem dessa constelação. E eu me lembro que o representante, você estava representando a cachorra que estava doente. Que estava, Isso. e aí tinha uma outra cachorra, lembra? Tinha um outro animal. E o representante não entendia porque que ele tinha vontade de ficar sempre deitado em posição de cachorro mesmo. Porque ninguém estava sabendo o que estava acontecendo. Eu acho que... Ela era uma mulher. Isso, né? isso. E ela falava assim: ai, eu tenho uma vontade de fazer. E eu só olhava. E eu falava assim, eu desesperada, falando para a Dineia, eu quero falar, sem falar. Eu não conseguia falar. Daí ela falou, acho que a Dineia falou, mas você pode falar. Aí você fez au, au. Não, aí eu falei o quanto eu amava, o quanto eu sentia um amor. Eu sentia só amor representando aquela cachorra. E aí, como nos trabalhos de constelação, o que importa é a harmonização e o amor que aflora desse trabalho,
A cliente, naquela ocasião, se desmanchou, derreteu, porque foi algo assim que ela não esperava. É verdade. E tudo que acontecia, ela falava: meu Deus, isso tem a ver com a minha família. Ai, isso tem. Então, ficou mais do que provado. E a cachorra viveu mais 5 anos. Viveu mais 5 anos. E ficou provado que o cão, ele tem, sim, uma relação direta com as dores do sistema familiar. Eu falo do cão, gente, porque é só o que eu tive, entendeu? Pode ser que o gato também tenha e eu não sei. Qualquer animal, na verdade. Qualquer animal. Né? Desde que você o acolha, ele passa a ser, menos o cunhado, mas Tadinho. Coitado o cunhado não é bem tanto assim, né? Eu Ai, não. tive. Todinho dos cunhados, Olha, eu né? tive bons cunhados. Amo todos e tenho amizade e contato com todos. Ai, que De maravilha. todos os irmãos Nossa, dos meus maridos. Então, isso que eu ia falar, Não, você quando deve ter ela fala- cunhado pra caramba, isso, porque né? são 4 Irmãos maridos. dos meus Imagina maridos. isso multiplicado por número de cunhado. Não, são famílias pequenas, mas é verdade. Olha, a minha cunhada do primeiro casamento é uma pessoa que virou uma irmã para mim, porque a gente se dá super bem, super bem. A gente se preocupa uma com a outra, se fala, se visita dentro do possível. Os cunhados lá do UD não mais, mas por conta da distância, né? Certo. Mas existe muito respeito, muito carinho. O Gui era filho único, então não tem cunhado. Olha, eu vou falar uma coisa. Esse pod sistêmico, para mim, está sendo muito terapêutico. Porque enquanto vocês estão falando aqui, tá minha cabeça assim, né? Até porque vem um monte de coisa nesses bate-papos, da importância até, que a gente estava falando do pet, né? Da importância do pet na vida das pessoas, que hoje as pessoas acabam optando por ter pet, não filho, né? Então, a responsabilidade de cada um é nesse lugar de pegar um cachorro, né? Pegar um gato, pegar um animal de estimação para cuidar também. E que lugar é esse, não só do pet, mas também desse dono? Porque quando ele... desse tutor, né? Quando ele escolhe pegar um animal de estimação, né? Se a gente fala com tantas crianças aí que estão precisando de adoção, tá certo que o governo é bem complicado, né? Para você adotar alguma criança hoje em dia é bem complicado. Mas assim, as pessoas ainda acabam optando por adotar um animal, né? Ou comprar um animal. Depois eu quero falar uma coisa sobre isso. Tá. Que fica mais fácil, né? Tá, então assim, né, a responsabilidade, de repente, se eu pego, e até sabendo, e tendo essa consciência toda do animal, do estar a serviço, né, o quanto eu quero um animal, para também saciar os meus desejos enquanto ele me serve. E a hora que ele não me serve mais, eu posso abandonar. Um filho eu não posso abandonar, né? Então, fica mais muita difícil. gente abandona, sim. Mas, Thaís, tem uma coisa que não tem nada a ver com a constelação, mas tem a ver com o que eu acredito. Eu acredito nas vidas sucessivas. E eu acredito que como tudo está certo debaixo do sol, eu acredito que este amor tão grande demonstrado para um animal pode sim ser um treino desse espírito para algo maior. Pode ser sim que esse espírito não esteja pronto ainda para amar um filho como deve ser. Então, o treino deste amor é com um animal. É aquela história, não vou julgar, não vou falar, mas a gente não sabe as dores que os seres carregam hoje, independente de pai e mãe, e que precisam extravasar através desse amor, através de um animal. Sim. E lá estão eles de novo a serviço do sistema de alguma forma. A serviço do sistema e do ser humano. Do ser humano, da humanidade como um todo, né? Ou melhor, do sistema planetário, do sistema humanidade, Sim. que também é um sistema. Mas, Thaís, o lance de você dizer que algumas fichas vão caindo e algumas coisas vão acontecendo, isso até é legal a gente falar, porque nós não somos donos de verdade nenhuma. Verdade. O que nos enriquece aqui é isso, a soma das partes é maior do que o todo. Porque quando nós vamos trocando experiências, quando nós vamos trocando conhecimento,
a gente vai construindo até conhecimento para nós mesmos, né? Sim. Ou enxergando coisas que estavam ali na sua cara e você não enxerga, né? Então, acho que isso é muito legal. Foi uma das propostas da gente estar aqui, né? A gente poder contribuir, não sendo dono de verdade, não sendo doutor de nada, mas trazendo essa verdade. E esse foi um tema que a gente escolheu porque, às vezes, a gente... É exatamente isso. As pessoas... Claro que as pessoas dão importância aos pets, mas trazendo o conhecimento do pensamento sistêmico, a gente mostrar que é até muito mais do que as pessoas imaginam. Sim. Eles têm um papel muito maior na vida da gente, né? Além daquele que nós já damos a eles, mas que eles merecem o mesmo respeito do que todas as pessoas do nosso sistema. E ter o lugar dele. É ter o lugar dele, exato. Com certeza. Porque senão ele também vai sofrer. E a gente não vai querer isso, né? Muito pelo contrário. E então eu acho que assim, essa questão do animal, né? A minha vida inteira também sempre tive cachorras. Né? Só as cachorras. Romeuzinho, até o final dessa temporada, a Edneia vai estar absolutamente apaixonada por gatos. Eu acho que você deveria ter mudado o nome dele, de em vez de Romeu, ele devia ser Dom Juan, né? Porque ele fica tentando conquistar ela. Aliás, ele tenta conquistar todo mundo. Ó, nosso tempo Não. acabou já. Não, mas verdade. ele fica falando assim pra Edneia, quer ser minha Julieta? Bom, depois desse romance... Olha, depois... que esse olho azul me cativa. Domingos não fica com ciúme. Domingo você fica esperto. Deixa eu só falar uma curiosidade antes da gente terminar. É que os gatos antigamente eles eram muito mal vistos, né? Ninguém queria gato, que gato era amaldiçoado, gato era coisa de bruxaria, né? Hoje ainda se fazem muita maldade com gatos até por conta disso. Mas hoje é interessante que o gato vem acompanhando o desenvolvimento da nossa psique também, né? Do trabalho psicológico, que conforme a gente foi aumentando as possibilidades da gente como indivíduo se olhar, o gato foi tomando um lugar no mundo das pessoas. Porque o gato traz essa coisa mais mística de que os gatos não olham nós por fora, mas o gato olha a nossa alma. Quando ele olha pra gente, ele olha dentro da nossa alma. Então, a gente tem... Algumas pessoas têm dificuldade de entrar em contato com o gato, às vezes, porque a dificuldade de entrar em contato, dizem, contato consigo mesmo, com as suas questões internas, Ou né? então eu não posso permitir que ele me veja. Pode ser também, pode ser. Ou seja, o gato entra no estágio da individualidade, enquanto o cão é doação pura, Exatamente. né? O cão é doação pura. O gato... Gente, mas o gato também é doação Não, pura, sim, sabia? mas o que eu quero dizer é que ele é elaborado, né? Ele... É que o gato é na hora que ele quer, né? Não, ele faz isso de uma forma muito diferente do cão. Bom, eu acho que aí vai dar um outro podcast que é gateiros versus cachorreiros. Acho que é bom. Aí é Mas bom, olha, eu espero que a Aí eu gente... vou trazer uma convidada. Eu espero... Olha, pessoal, eu espero que a gente tenha conseguido trazer para vocês um outro olhar sobre esses membros da nossa família, né? De 4 patas, de 2 patas, de pena, de pelo, de casco, não importa. O que importa é que eles pertencem e a gente queria trazer um pouco disso para vocês. Não é isso? É isso. Muito obrigada. Gente, obrigado. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. E aí, tá gostando do nosso canal? Curtiu o episódio? Então não vai se esquecer de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E para que você saiba de novos episódios, ativa o sininho.